Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Nesta hora estaremos orando pelo presbítero Zé Pedro. Pode se aproximar, orando pelo servo do Senhor. E o pastor Aldeir que esteja orando, entregando o servo do Senhor. Aleluia. Abra o seu coração, abra a sua mente, volte-se para cá, que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações. Oramos, soberano e eterno Pai. Deus, mais uma vez, Senhor, nós chegamos diante de Ti, Senhor, através do nosso clamor, das nossas orações, Senhor. Para dessa vez, para entregar o Teu Filho, Senhor, que será usado por Ti neste momento, Senhor. Ó Pai, que Teu Espírito Santo tome conta da sua vida, Senhor, e Ele transmita a Tua palavra, Senhor, aquela que Tu preparaste, Senhor, e colocaste na sua boca para transmitir o Teu povo aqui no Jardim América. Ó Pai, que tão somente pedimos a Ti, Senhor, prepara nossos corações também para que possamos entender, Senhor, a Tua palavra nesta noite ao povo de Jardim América, Senhor. Cubra Ele com o Teu Santo Espírito, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, nós já pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis tomar assento. A paz do Senhor para a igreja nessa noite. Estamos alegres por estarmos na casa do Senhor e fazermos parte do corpo de Cristo, comprado com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. E nessa noite não nos é diferente de podermos estar aqui e falar das grandezas do Senhor. Perdão, irmãos. Mas aprove Deus nós chegarmos aqui, e como já temos ouvido as porções da palavra do Senhor, os louvores, os cânticos que falaram verdadeiramente aos nossos corações, e trazendo-nos a consciência, o porquê e para que estamos aqui nessa noite. Se estamos aqui porque houve alguém que um dia trabalhou por isso, trabalhou através da palavra do Senhor, houve alguém que entregou uma vida inteira para que nós pudéssemos estar aqui. Eu gostaria de tomar 2 versículos do texto lido nessa noite para a nossa meditação, que é o versículo de número 11 e o versículo de número 12, que diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Querido, eu estava meditando nesse texto durante essa tarde, durante este dia, durante esta semana, e meditando na grandeza do poder de Deus em prol do homem para a sua salvação. E eu estava montando nesse texto alguns comentários nesse texto, e fala desse texto como uma transição entre os dois pactos, entre os dois concertos que Deus fez com a humanidade. Por quê? Porque o antigo pacto, aquilo que Deus havia frisado, havia tratado para com o homem no antigo pacto, não tinha condições de fazer o que esse pacto tem feito com as nossas vidas, como já ouvimos nessa noite falar, que nós estamos na presença do Senhor, não passamos, não entramos, mas estamos na presença do Senhor. E isso só foi possível porque Cristo realizou algo maravilhoso sobre as nossas vidas. E o escritor, ele tange bem claro isso, deixando bem claro que havia um tempo em que Deus haveria de trabalhar de uma forma melhor, de uma forma mais coesa, para trazer o homem para junto dele e habitar no eterno tabernáculo, a qual Deus preparou com as suas próprias mãos. E nós vemos aqui que nesse texto, se nós analisarmos bem, nós vamos ver algumas características e algumas diferenças entre os dois pactos. Nós vemos que no primeiro capítulo, o escritor, ele diz que havia um templo onde era adorado o Senhor, onde prestavam-se culto ao Senhor. Mas esse culto não era prestado somente para adorar ao Senhor, tinha necessidade, tinha também uma circunstância que havia de trazer o homem, para esse homem adorar ao Senhor. Nessa noite nós ouvimos aqui a respeito dessa grande responsabilidade que nós passamos a ter quando aceitamos Jesus, quando nós vemos alguém sofrendo bem do nosso lado, ao nosso caminho onde nós passamos.
E isso só é possível nós conseguirmos enxergar essa situação quando nós estamos em Cristo Jesus. E o sacerdote, que era um dos mediadores entre Deus e o homem nesse pacto, ele tinha duas necessidades. Uma era de apresentar esse homem de uma forma constante diante de Deus. Esse homem que ele apresentasse ao Senhor, ele teria que dar condições a esse homem, não somente dele chegar diante do Senhor, mas tinha que haver uma permanência diante de Deus. E no pacto antigo, o sacerdote, ele não tinha essa condição, porque o sacrifício que ele apresentava, a forma como ele se apresentava diante do Senhor, não era a forma que pudesse realizar essas coisas. O sangue que ele levava para apresentar primeiro um sacrifício por ele mesmo e depois para o povo, não era um sangue inocente, era um sangue alheio, um sangue de um animal. Esse sangue não pôde de forma alguma tirar o homem do estado em que ele estava, porque era necessário arrancar o homem do pecado, era necessário tirar o homem da transgressão, do estado de transgressor que ele se transformou. É necessário que o sacrifício realizado tivesse que tirar esse homem e transportar ele para o reino das trevas, para o reino de Deus. E o sacrifício apresentado pelo sacerdote não fazia esta condição. E outra maneira era purificar e dar uma condição desse homem viver eternamente. Também o sacrifício apresentado pelo sumo sacerdote, que entrava no santo dos santos, não dava a nenhum daqueles que a ele se aproximava direito e nem condição dele permanecer eternamente sem pecado. Então Deus, da sua maneira de trabalhar, ele começou a agir. E as profecias nos dão conta. Na história nós temos conta disso, de que Deus já dizia no seu ser, no seu íntimo, que um dia era necessário levantar o sacerdote dos bens futuros. E a esse sacerdote, os patriarcas, os homens que Deus levantou com a sua família, para através dela louvar e adorar ao Senhor, esses homens colocaram os seus olhares no direito que haveria de ter quem tivesse a ação desse sacerdote sobre a sua vida. E a Bíblia diz que o próprio Abraão, ele foi um dos que creu. E a Bíblia diz que Jesus falando que Abraão viu os seus dias e alegrou nele. E hoje nós estamos aqui, primeiro passamos através de Jesus pelo sacrifício remidor, pela remissão dos pecados. Primeiro passamos através de Jesus Cristo pelo momento de sermos perdoados, sermos tirados por Deus do estado de calamidade em que nós estávamos. E hoje podemos glorificar o nome do Senhor. Podemos erguer as nossas mãos e dizer que adoramos ao Senhor e adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E o versículo de número 11 diz que na transição desse pacto, vindo o sacerdote dos bens futuros, e a Bíblia diz que ele chegou, e ele entrou no santuário, não feito por mão. A Bíblia nos informa que Cristo, ele está à direita de Deus, à destra de Deus, e de lá intercede por mim e por você, que nessa noite, sem esta intercessão, não tínhamos condições de chegarmos até a Deus. Cristo entrou decisivamente, de uma única vez, porque o sacerdote, ele entrava no lugar santo a todo tempo, mas o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo dos santos, diz a Bíblia, uma única vez por ano, e levando com ele um sacrifício. Mas Cristo entrou à presença de Deus, e nele foi conduzido os meus e os teus pecados. Mas qual era essa necessidade? Porque o homem estava distanciado, e sem Deus ele continua distanciado. Eu costumo dizer que Deus, ao homem pecar, e Deus agora olhando para o homem, ele olha para mim, no estado do pecado, ele diz assim: a única forma desse homem ser regenerado é ele morrer. Mas se eu morrer no pecado, eu estarei morto eternamente.
Não tenho condições com a minha morte resgatar a minha alma das mãos do Senhor ou da condenação a que é merecida. E agora eu costumo dizer que nós olhamos para Deus e vemos nas mãos de Deus, de um lado a misericórdia do Senhor e do outro lado a graça do Senhor. Na misericórdia do Senhor, Deus nos deu aquilo que nós não nos deu, aquilo que nós merecíamos, que era a condenação, que era a morte eterna. Ele trouxe o seu filho e entregou ele à morte por misericórdia de mim. E na graça está o favor que eu não merecia e ele me entregou, que é a salvação. É estar aqui nessa noite falando, compartilhando com vocês da palavra do Senhor. Então Deus tomou duas atitudes para com a minha vida pecaminosa. Primeiro, ele teve misericórdia de mim, porque o que eu merecia era a condenação, e ele não me deu a condenação, porque eu estaria irremediavelmente para todo sempre perdido. Então a minha morte não é um estado em que eu estou me livrando do meu pecado. Agora em Cristo, a morte é o estado em que o homem está se aproximando da vida eterna. O alvo de todo ministério sacerdotal é garantir o acesso e a aceitação permanente do homem a Deus. Todo sumo sacerdote, ele era levantado com esta finalidade. Todo sumo sacerdote era levantado com esta finalidade, de representar Deus ao homem. Mas o sacerdote, a Bíblia diz que todo sacerdote levantado dentre os homens, nenhum teve esta condição de fazer uma apresentação do homem permanente a Deus. Restaurar gratuitamente a manutenção ininterrupta da comunhão imediata dos obstáculos que impedia o homem a Deus. Nenhum dos sumos sacerdotes levantado dentre os homens teve esta condição. Daí a necessidade de Deus estabelecer um novo concerto com a humanidade. E a Bíblia diz que Deus estava como que procurando algo para realizar este novo concerto. E o escritor aos Hebreus nos diz que Cristo, ele se apresentou diante do Pai. Ele disse para Deus: eis-me aqui, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Tira o primeiro e restabeleça o segundo. E neste segundo pacto, o homem teria condições de se aproximando de Cristo, abraçando Cristo como seu Salvador, apresentar-se diante de Deus, com a sua vida sendo transformada pelo poder do sangue derramado da cruz, que não caiu somente no chão, não foi derramado somente sobre o seu corpo pendurado, não ficou ali, mas aspergiu a minha vida e a sua vida, nos garantiu a salvação, nos remiu na presença do Senhor, nos tirou do estado de condenação e nos trouxe para o estado de salvação. Aleluia! A restauração do homem dependia disso, ainda depende até hoje. Hoje nós falamos de uma posição mais privilegiada, nós que temos ao Senhor como nosso Salvador. Mas eu quero deixar claro que nessa noite, que não basta somente você ouvir nessa noite que há um Salvador, que há um sumo sacerdote no tabernáculo eterno, intercedendo por mim e por você. É necessário que o sangue, o qual esse sumo sacerdote traz nas suas mãos, ele caia sobre a sua vida, para te restaurar na presença do Senhor. E nessa noite, a oportunidade, nessa noite, há franqueza diante de Deus, para que tu venhas e deixe que este sangue caia sobre ti. E você saia daqui nessa noite permanentemente na presença do Senhor. Porque a Bíblia nos dá conta de que todos nós, um dia querendo ou não, teremos que dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, para prestarmos conta a Ele, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E a minha vida, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu não terei desculpas diante do Senhor.
Eu digo sempre que às vezes nós damos desculpa ao nosso pastor, ao ministério da igreja, porque nós não vimos na igreja ou não realizamos algo que nós não fizemos. Mas quando nós chegarmos diante de Deus, nós não teremos condições de dar as nossas desculpas, ou tentar nos justificar com aquilo que nós achamos que pode ser justificável. Mas temos que estar ligado a Deus através de Jesus, que é o sumo sacerdote, que entrou no santuário. Não entrou mais no santuário aquele que estava dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santo dos santos, que o escritor ele diz que nessa divisão estava claro que ainda não havia sido descoberto o caminho para eu e você entrarmos na presença do Senhor. Não estava ainda descoberto o caminho para eu e você chegarmos diante do Senhor e nos curvarmos diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui com os meus pecados, com as minhas cargas, livra-me do mal. E não estava aberto ainda, descoberto ainda o caminho para nós chegarmos com a nossa adoração. Mas a Bíblia diz que quando Cristo deu o brado na cruz, o véu rasgou de alto a baixo, dando agora a entender que o caminho estava aberto para eu e para você entrarmos na presença do Senhor. E do outro lado, há um Deus que ele continua, está incessantemente chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O homem, por consequência de um ato de desobediência, ele está sempre debaixo da condenação do pecado. Não há como se livrar disso, a não ser pela pessoa e o sacrifício de Cristo. Não há como de se desvencilharmos disso. Até porque Deus não pode negar a sua própria palavra. Deus não pode negar-se a si mesmo. E quando ele diz que ele encerraria tudo debaixo do pecado, e dando Cristo, seu único filho, para que por ele o homem pudesse ser salvo. E agora este convite, este apelo de Deus, é que cada um daqueles que transgrediu se aproxime do Senhor por meio de Cristo. Aleluias, glórias a Deus. A restauração só foi possível porque Cristo derramou o seu sangue. O nosso encontro com Deus só foi possível porque Cristo realizou a obra perfeita. O animal que era morto, ele não tinha condições nem de se defender, e o seu sangue não tinha valia permanente. Mas o sangue de Cristo, imaculado, sem mancha, sem culpa, voluntário, que foi derramado na cruz do Calvário, teve condições de resgatar o homem do pecado e do juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E entrando na presença do Senhor, há alguns passos que nós devemos tomar para que possamos continuar na presença de Deus, nos mantendo diante do Senhor, nos mantendo livre da condenação. Ao aceitar a Jesus, o primeiro passo é dar toda a atenção à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ela quem nos dá a liberdade de entrada na presença de Deus. É ela que nos mostra o caminho. É a palavra do Senhor que fala ao meu e ao seu coração nessa noite, dizendo que há um Deus todo-poderoso no céu, que mora nas mais altas moradas do céu, mas que também habita em um coração contrito, em um coração arrependido na sua presença. É a palavra do Senhor que nos ensina que há esse Deus. Louvado seja Deus. E ele, por meio de Cristo, ele chega até a nós. Outro passo é celebrar diariamente o fato de estarmos na presença do Senhor, o fato de sermos comprados com o sangue do Senhor, o fato de termos sido aceitos por Deus na sua presença novamente. E que Deus dizendo a nós, como diz a sua palavra, dos nossos pecados, Deus jamais se lembra, não porque Deus esqueceu, mas porque Ele apagou de diante de nós, para que a sua misericórdia nos alcance. Então precisamos celebrar diariamente
O fato de todos os dias termos acesso a Deus, aproximarmos continuamente com o nosso coração voluntário à presença do Senhor. O salmista, ele diz que ele dava graças a Deus por estar apenas um dia na casa do Senhor. Louvou ao Senhor quando alguém disse a ele: vamos à casa do Senhor. E talvez nessa noite, você que chegou aqui, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, alguém chegou para você e lhe fez esse convite: vamos até a casa do Senhor. Gesiel frisou aqui muito bem. Talvez você ouviu alguém falar que há aqui a igreja do relógio, e você veio aqui para ver como é que é. Mas eu te digo nessa noite, se você olhar para mim ou para muitos de nós, você vai encontrar falha, vai encontrar algo que você não vai se agradar. Mas eu quero que você faça nessa noite, que você tenha uma visão vertical daquilo que acontece aqui nessa igreja nessa noite. Que o Deus da igreja, que comprou essa igreja, Ele nos trouxe aqui nessa noite para celebrar. E que você nessa noite venha se tornar um daqueles também que celebre a presença do Senhor em Cristo Jesus. Que louve, que adore ao Senhor na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproxime-se continuamente com o coração voluntário na presença do Senhor. Procurar diligentemente e acredite que Ele é aquele que nos recompensa. Deus é o dono da nossa recompensa. O que eu tenho, o que eu preciso, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. As minhas maiores necessidades, quem supriu foi o Senhor. As minhas maiores dependências, quem veio supri-las foi o Senhor. Eu só faço aquilo que eu posso fazer, até por mim mesmo. Mas Deus faz aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não tenho condições de fazer, aquilo que eu não tenho condições de realizar, eu deposito nas mãos do Senhor. Faça isso nessa noite. Independente de que você seja um membro da igreja ou não, independente que você tenha vindo aqui para matar somente a sua curiosidade, independente de que se você veio aqui porque você não tinha outro lugar para ir, independente de se você veio aqui só por vir, mas nessa noite Deus te diz: confia em mim, confia a tua vida nas minhas mãos, confia a tua vida diante de mim, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. Mas agora, se eu não deixar o Senhor operar, fica difícil para a minha vida, fica complicado para mim, se eu não deixar o Senhor operar a meu favor. Então deixa Deus operar na sua vida. Entrega o seu coração voluntário ao Senhor. Aleluia. Reúna-se frequentemente. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite é uma das exigências que nós precisamos para a nossa vida espiritual. É uma das exigências que nós precisamos para nos mantermos firmes diante do Senhor. Reunirmos com frequência, porque na casa do Senhor há louvores, há pregação, há rendição diante das situações, há conserto, há batismo do Espírito Santo, há renovação dos dons na presença do Senhor, há salvação, há cura, há intercessão, há ajuda. Na casa do Senhor há isso tudo. E se eu ficar em casa, irmãos, eu vou ficar distante da comunhão comigo e com você. Eu vou ficar distante de tudo isso, porque na minha casa sozinho eu não posso ter comunhão com o meu irmão. Então é preciso nós buscarmos as nossas reuniões. É uma dinâmica que nós temos que fazer na presença do Senhor. Reunirmos com frequência, para que nós sentirmos um ao outro, nós sentirmos a necessidade um do outro. Quantas das vezes eu fui ajudado só por estar na casa do Senhor e alguém me ver e me ajudar, eu ser auxiliado. E eu passei a pensar seriamente nisso. Na minha casa eu não teria esta comunhão, mas estar na casa do Senhor,
ainda que seja um único dia da semana, é melhor do que estar 1000 dias em qualquer outro lugar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Pratique o louvor com constância. Ouvimos nessa noite, louve e adore. Ouvimos nessa noite que ninguém pode parar um adorador. Aquele que tem um louvor nos lábios, aquele que tem um louvor no seu instrumento. Parabéns, Orquestra Louvor Celeste. Vocês me fizeram chorar ontem, porque os louvores tocam nos nossos corações. Então tire um momento para louvar ao Senhor, mesmo quando você está triste, tem algum dos seus parentes enfermo, tem alguém na sua casa que não está bem de saúde, ou não está bem financeiramente, mas tire um momento de louvor a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que Deus habita aonde? No meio dos louvores. Isso não é necessidade de Deus, é dependência minha. Não é que Deus precise que eu louve, que eu cante um hino de louvor a Ele, mas eu preciso cantar para externar, de alguma forma, algo que eu possa apresentar ao Senhor. E Deus não precisa do dinheiro, também eu não tenho para dar, né? Mas Ele também não precisa do meu cântico. Mas é bom que eu louve, é bom que eu cante, é bom que eu chegue diante dEle com um cântico, é bom que eu chegue diante dEle com um hino bem bonito, bem afinado, bem ensaiado, né? E alguém que passa de longe e ouve os louvores da casa de Deus, se aproxima para ver o que está acontecendo, e aqui aceita Jesus. Eu conheço uma história de alguém, uma senhora, ela não gostava muito dos crentes, e disse que um dia, conta-se as pessoas que conviveram com ela, que ela estava lavando roupa, e ela ouviu de longe o louvor daquele hino. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. E ela começou a meditar nessa letra. E ela foi questionar com o pastor o porquê dessa letra. E o pastor trouxe uma mensagem para ela, que era o que faltava ela ouvir. E talvez você está em casa, tem pessoas que dizem, eu só canto no banheiro. Cante no banheiro. Aí eu só canto na pia, eu não posso ver nem ninguém perto de mim quando eu estou cantando. Cante sozinho, que Deus sabe o que faz com o seu cântico e com o seu louvor. Cante aonde você estiver. Ah, irmão, mas eu estou triste, porque eu tenho meu filho que não está na casa do Senhor. Cante louvores, porque o louvor chega ao trono de Deus. E Deus sabe o que faz com o seu louvor. Ele transforma ele numa mensagem poderosa. Ele transforma ele em um ato de cura. Ele transforma ele em uma mensagem profética. E aqueles que ouvem, que necessitam ouvir, vai ser impactado com o seu cântico e com o seu louvor. Aleluia. E para finalizar, gostaria de dizer nessa noite que o sangue dos bodes não puderam purificar o homem. A cinza dos touros, das novilhas, não puderam purificar o homem. Mas Cristo se apresentou e se dispôs a derramar o seu sangue na cruz do Calvário, por mim e por você. Esse sim, foi o sangue purificador. Nem por sangue de bodes de bezerro, mas pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse era o preço necessário para que alguém havia de pagar, para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite. Esse foi o preço que Jesus pagou. A Bíblia diz que no momento da sua crucificação, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, todavia, não seja a minha vontade, mas se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice.
eu fico meditando, quando alguém vai entrar para um centro cirúrgico, ele sabe que ele vai ser cortado, ele sabe que ele vai passar por uma cirurgia, bate uma apreensão, e eu fico imaginando Jesus se aproximando a hora de ser entregue. A Bíblia diz que ele falou: está chegando a minha hora. Mas tinha um propósito, por isso que ele enfrentou, por isso que ele se deixou levar à cruz, por isso que ele deixou morrer, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Sem o derramamento do sangue de Cristo, eu não seria comprado, a minha vida não seria transformada, eu não teria condições de retornar ao primeiro amor e encostar em Cristo e dizer: Senhor, estou aqui. Só o sangue de Jesus tem poder para curar a mais profunda chaga, que é o pecado. Talvez você possa dizer nessa noite, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus: mas eu sou uma pessoa boa, eu contribuo, eu oro, eu jejuo. Há muitos assim. Mas seria bom, não é, pastor, se fosse somente isso. Há uma chaga no corpo, há uma deterioração no homem, por causa da desobediência, que essa deterioração, ela só é transformada se cair em nós o sangue de Cristo. Nessa noite, eu gostaria de deixar, eu sei que ao final o pastor vai estar fazendo este convite, mas que você não rejeite, aceite ao Senhor Jesus nessa noite, abrace a Ele, deixa que o sangue que foi derramado na cruz, nessa noite, Ele atinja você, porque não foi em vão. Veja aqui quantos rostos bonitos, quantas vidas transformadas, quantas pessoas que se transformaram e estão aqui na casa do Senhor. E você que ainda não assumiu o seu compromisso com Deus, porque este compromisso é seu. O compromisso da igreja é pregar e cuidar de você, mas o compromisso em aceitar é seu. Se aproximar do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui com as minhas cargas, dai-me alívio. Porque Ele já está dizendo para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia diz que cada um de nós temos condições de te ajudar a carregar as suas cargas. Mas Jesus, Ele tem condições de tirar a carga que não é sua, mas que está sobre os seus ombros, e está te pesando em muito. E Jesus tem condições de tirar essa carga. Então eu te digo nessa noite: dá o teu fardo a Jesus, que as tuas trevas Ele fará em luz. Em Cristo um abrigo tu terás no perigo. Dá teu fardo a Jesus. Venha nessa noite aceitar o Senhor Jesus, e Ele te fará uma nova criatura, um novo homem, com uma perspectiva de vida muito além daquela que você tem hoje. Com Jesus você caminha até a eternidade. Sem Jesus você vai caminhar só até a morte. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações, e que possamos permanecer firme na presença do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, rogando ao Senhor que continue falando aos nossos corações. Agradeço mais uma vez a igreja por confiar-me, estar aqui mais uma vez, compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia.